Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Amabile Silva, gerente de Relações com Investidores da CBA. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados, desta vez referente ao terceiro trimestre de 2024, e contamos com a participação hoje do Luciano Alves, CEO da companhia, e Camila Bel, CFO e diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes aqui presentes poderão levantar a mão pelo botão Raise Hand da plataforma, para fazer suas perguntas por áudio ou enviar suas perguntas pelo botão Q&A da plataforma. A apresentação deste evento está disponível no site de Relações com Investidores, no site de Relações com Investidores da CBA, onde também vai ser disponibilizada a gravação após o encerramento. E antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das informações aqui contidas podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, vamos prosseguir para a nossa apresentação de resultados, e para isso eu convido o CEO da CBA, Luciano Alves. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Obrigado novamente pela participação de vocês em mais uma videoconferência de resultados da CBA. Antes de falar dos resultados, acho que é só comentar que nós tivemos recentemente o nosso CBA Day, e eu queria aqui reforçar só algumas das mensagens que a gente passou lá no evento, né? Então, a gente tem conseguido avançar de maneira consistente na implementação da nossa estratégia e com perspectivas ainda mais positivas para o futuro, né? Então, a gente mostrou lá que nós mantivemos a espinha dorsal da nossa estratégia intacta, né, da estratégia da CBA, e a gente revisou só alguns dos pilares estratégicos que a gente tem na nossa estratégia. A gente tem a convicção de que essa estratégia ela é vencedora e também que ela oferece para nós e para a CBA muitas opções de crescimento e maior entrega de valor no futuro, tá? Então, para quem não assistiu o evento, a gente tem a gravação desse evento disponível lá no nosso site de RI. E aí, ligado com isso, quer dizer, um pouco do que a gente tem feito relacionado à implementação dessa estratégia, queria colocar aqui alguns dos destaques desse trimestre, né? Então, novamente, a gente está posicionado no primeiro quartil da curva de custos global da indústria, né? Importante dizer que a integração vertical, especialmente com a Alumina e com a energia, que são os dois principais fatores que nos permitem esse posicionamento. Então, apesar de a gente ter o aumento de custo de energia, que a Camila vai falar um pouquinho mais com vocês na sequência, de fato, a gente está ali no primeiro quartil. E aí, em momentos como esse de mercado, é que a gente consegue ver claramente essa fonte de vantagem competitiva da CBA concretizada, materializada, né? Então, a gente teve algumas rupturas nas cadeias de valor, tanto da bauxita quanto da alumina pelo mundo nos últimos meses, que fizeram com que o preço da alumina disparasse, né? A alumina, ela dobrou de preço nos últimos meses aqui. O custo de produção ficou mais caro, obviamente, para boa parte da indústria do alumínio, especialmente quem compra alumina, mas no caso da CBA, como a gente é integrado, produz na sua própria bauxita, produz na sua própria alumina, a gente teve uma menor volatilidade nesse custo, tá? Então, acho que é um momento interessante para a gente ver isso se materializando, né? Bom, nesse tri nós tivemos também um nível de utilização recorde das salas fornos, histórico das salas fornos, com aumento da produção de alumínio líquido passando de 91 mil toneladas no trimestre passado, que já era o maior nível de utilização desde o terceiro tri de 22 para 93 mil toneladas nesse tri de 24. Então, reforça um pouco daquilo que a gente vem falando da estabilidade operacional do ativo e da companhia que vem sendo melhorada a cada mês, né? Na parte comercial, a gente segue com a concentração do mix de vendas em produtos de mais valor agregado. A gente segue também com uma forte recuperação do EBITDA, dos resultados, né? Então, EBITDA ajustado de 409 milhões nesse TRI, com margem de EBITDA ajustada de 19%. São os maiores valores desde o segundo TRI de 22, um reflexo da estabilidade dos custos dos produtos vendidos, né? Melhores preços e prêmios, que a gente já tem falado também, além da apreciação do dólar frente ao real. E, por fim, com parte dessa nossa estratégia de gestão de passivos, a gente teve uma liquidação antecipada de 469 milhões de reais em dívidas com vencimento em 2027. Basicamente, aqui, prolongamento do perfil da nossa dívida e também melhorar o custo como um todo. No próximo slide, eu vou trazer um pouco aqui os destaques das frentes ESG, cada vez mais consolidando essa nossa posição de referência no mercado. Bom, em mudanças climáticas, interessante a gente garantir pelo quarto ano consecutivo o selo ouro
do Programa Brasileiro de GHG Protocol, uma das principais ferramentas mundiais que identificam as emissões de gases de efeito estufa, tanto das empresas privadas como das empresas públicas. Esse programa ele mede o impacto climático de ações corporativas e também entrega selos de reconhecimento para as empresas que divulgam seus inventários com a máxima transparência, como é o caso da CBA. Além disso, a gente participou da Climate Week de 24 lá em Nova York, né? O destaque foi um painel promovido pelo IAI para apresentar a estratégia de redução de emissões de gases de efeito estufa, aumento de eficiência energética na produção de alumínio e também a importância da economia circular para esse mercado. Sobre o selo Alenium, acho que, só para relembrar, aquele selo que atesta o nosso alumínio de baixo carbono, a gente firmou mais 3 novas parcerias nesse trimestre. Então, Marco Polo apresentou o selo no novo teto e nos pisos das carrocerias de seus ônibus da Latibus, que é uma feira, o maior evento de mobilidade urbana da América Latina, né? A Alconte Alumínio, que é uma distribuidora oficial dos nossos produtos Primora, lá no Rio Grande do Sul, também anunciou o uso do selo nos seus perfis estudados. E a Schwartz, que é uma empresa com histórico de mais de 30 anos no setor automotivo, adotou o selo também nos produtos fabricados com o nosso alumínio de baixo carbono. Então, como vocês podem ver, não só por esses casos, mas também todos os outros pontos que a gente coloca aqui à direita do slide, a gente segue recebendo prêmios e reconhecimento do mercado pela nossa atuação nos pilares ESG e a gente se posiciona cada vez mais como uma referência nesse assunto. Bom, próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre o mercado, tanto no alumínio global quanto no Brasil. Então, no mercado global, ele encerrou o terceiro TRI de 24 superavitário em 48 mil toneladas. A demanda na China se manteve estável em relação ao segundo TRI, mesmo com a desaceleração do mercado de construção civil, que foi compensada por um resultado melhor em setores relacionados à transição energética. Vale lembrar que o governo chinês tem anunciado alguns pacotes de estímulos que podem melhorar essa demanda futura se tiverem sucesso, né? Então, no resto do mundo, teve um aumento da demanda, atingindo o maior patamar dos últimos anos, impulsionado principalmente pela Índia, que cresceu 31% nesse terceiro TRI em relação ao segundo TRI, suportado principalmente pelos setores imobiliário e automotivo, que tiveram uma forte alta tanto em julho quanto em agosto. Estados Unidos e Europa ainda não mostram sinais mais robustos de recuperação, mas cortes nas taxas de juros nos próximos meses podem gradualmente ter um reflexo mais positivo nessa atividade econômica. Do lado da oferta, em Yunnan, acho que é importante a gente falar que na província de Yunnan, lá na China, ela está operando em plena capacidade, então ela já teve o religamento de boa parte das suas operações no meio do ano. A afluência hídrica lá na região, então as chuvas, está melhor do que nos últimos anos, então dá a impressão de que esse ano eles devem evitar a necessidade de fechamentos de capacidade como fizeram nos últimos anos. Por outro lado, também não tem religamentos relevantes de capacidade previstos nem na China, que está perto do cap de capacidade de 45 milhões de toneladas, nem no resto do mundo em 25. Tá? Então, se tivermos um cenário de melhor demanda, muito provavelmente a gente vai ter uma oferta mais controlada daqui para frente, né? E, adicionalmente, como o cenário atual da alta do preço do alumínio, que eu comentei recentemente pela ruptura nas cadeias de bauxita e alumina, tem um menor incentivo também para novas capacidades, especialmente empresas que precisam comprar alumina ou comprar outros insumos do mercado pelo aumento relevante que esses custos apresentaram, especialmente nos últimos meses, né? Passando para o próximo slide, então, falando um pouco, mesmo com o mercado levemente superavitário nesse terceiro TRI, os estoques em dias de consumo se mantiveram em 51 dias, está muito próximo do que seria o nível de equilíbrio. E já nos estoques oficiais, como a gente já falou no último TRI, teve uma entrada de metal nos armazéns oficiais da LME que veio de estoques não oficiais no mês de maio, isso que foi o que causou essa alta no segundo trimestre, mas desde então teve uma redução de 23% nos estoques de alumínio LME em comparação com esse segundo TRI. Tá? Bom, na próxima slide eu vou falar um pouquinho sobre a LME e como é que ela e os prêmios se comportaram nesse trimestre. Então, nesse terceiro TRI, a média da LME ela teve uma queda de 5,5% em relação ao trimestre passado, fechou o período com uma média de 2.382 dólares por tonelada, afetado principalmente pela desaceleração do preço que começou a ocorrer lá em julho, principalmente por uma piora nas perspectivas naquele mês. Mas a LME veio se recuperando ao longo desses últimos meses, das últimas semanas, com as políticas monetárias anunciadas pela China, Estados Unidos e Europa, além dessas rupturas na cadeia que eu comentei recentemente sobre bauxita e alumínio. E acho que um ponto importante falar, especialmente sobre esse ponto da cadeia de bauxita e alumina, é que eles são efeitos teoricamente temporários, mas eles já vêm acontecendo há algum tempo e são vários efeitos ao mesmo tempo,
mas eles impactaram bastante essa curva de custos global, tá? Especialmente para aqueles que compram alumínio ou bauxita no mercado. Então, devemos esperar uma normalização. A dúvida é quanto tempo vai demorar essa normalização daqui para frente. Então, a combinação desses vários fatores que eu acabei de comentar fez com que o metal, com o preço da LME do alumínio, ela subisse nessas últimas semanas, né? Então encerrou o trimestre acima de $2.600 por tonelada. Em relação aos prêmios, a demanda ainda é fraca nos Estados Unidos, né? Ela impactou negativamente o prêmio Midwest, que é a referência de prêmio lá nos Estados Unidos, né, nesse trimestre. Mas uma recuperação já se começou a ver uma recuperação agora no mês de outubro, tá? Por outro lado, a queda dos estoques lá nos Estados Unidos e os custos logísticos ainda continuam altos, né? E refletiram positivamente no prêmio europeu, especialmente o prêmio Rotterdam, que é a referência que a gente tem lá naquele mercado. Bom, próxima slide eu vou comentar um pouquinho sobre o mercado brasileiro. Então, no Brasil, a gente já vem falando sobre isso nos últimos calls. A gente permanece com uma demanda consistente, então a gente ultrapassou os níveis de demanda registrados lá em 2023, superou as expectativas do setor. O segmento de transportes teve melhor desempenho em 5 anos, então recuperou os níveis de produção pré-pandemia, crescimento na casa de 19% em relação ao ano passado. Nesse primeiro gráfico, vocês conseguem ver que o desempenho de veículos leves registrou o maior volume do ano, com crescimento de 18% em relação ao terceiro TRI de 23, fortalecendo nossa demanda por lingote-liga, né? Então, para nós, CBA, o impacto aqui é na demanda por lingote-liga, que veio muito bem nesse ano. A demanda de cimento vem positiva, então teve no terceiro trimestre o melhor resultado do ano, impulsionado pelos lançamentos do programa Minha Casa Minha Vida e também melhora dos indicadores de emprego. E, apesar do resultado positivo, o setor ainda sofre um pouco a pressão inflacionária e isso pode afetar a demanda de tarugo estudados daqui para frente, né? De qualquer forma, o setor de construção ainda prevê um crescimento de 2,8% para 2024. Falando da produção de carrocerias de ônibus, o segmento ele teve mais um trimestre muito positivo, né? Então, o melhor momento de mercado impulsionado principalmente pelo programa Caminho da Escola. As exportações de transformados, elas tiveram boa performance no acumulado do ano e também boas perspectivas para ganho de share daqui para frente. Por fim, falar um pouquinho do prêmio no Brasil, a gente tem um aumento de 5% no prêmio comparado ao trimestre anterior, refletindo um pouco desse cenário que eu acabei de comentar de demanda mais favorável. E acho que está um cenário, como a gente vem comentando para vocês nos últimos calls, ainda é bastante favorável para nós no mercado local. Vou lembrar que mais de 90% das nossas vendas estão concentradas nesse mercado. Então, eu queria agora chamar a Camila, a nossa CFO, diretora de Relações com Investidores, para comentar sobre o desempenho financeiro da CBA. Eu volto a falar com vocês na sessão de perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos. Sobre o volume de vendas, mantivemos um trimestre forte. Nós conseguimos ver aqui que vendemos 129 mil toneladas total de alumínio, com o mix de vendas concentrado nos produtos de maior valor agregado em todos os segmentos, tanto primários, transformados, como reciclagem. Os destaques nas vendas de primários nesse TRI, tanto em relação ao terceiro trimestre de 2023 quanto ao segundo trimestre de 2024, foram na venda de lingote de alumínio silício, que é destinado principalmente ao setor de transportes, e na venda de vergalhão para cabos de alta tensão. Em transformados, o crescimento comparado ao terceiro trimestre de 2023 foi pela melhor performance em todos os segmentos, com destaque para as folhas, o nosso produto de maior valor agregado também. Já na reciclagem, o volume de vendas tanto para tarugo, que vai para o setor de autoconstrução, quanto para o lingote, que vai para o setor de transportes, e aqui destacando as motocicletas fornecidas pela Alux, teve uma significativa melhora. Então, o volume de ambos teve um comportamento muito positivo. No próximo slide, nós temos o balanço energético. Aqui eu começo falando da queda no volume de geração própria, em razão de um período mais seco, seguindo a sazonalidade de geração hídrica. Como temos falado e continua, 2024 tem sido um ano muito mais seco que 2023, que foi um ano atípico em termos de boa afluência hídrica. Com a menor geração, nós temos uma menor diluição dos custos fixos, por isso vemos o aumento no custo médio de geração própria nesse TRI. Em relação ao volume dos contratos, no primeiro TRI, tivemos a redução de 60 megawatts médios de um contrato, que o encerramos sem penalidade
e nesse trimestre nós tivemos a redução de mais 18 megawatts médios, que era o volume residual desse mesmo contrato. Por isso, o volume menor de energia vindo de contratos nesse tri. Aqui sobre o custo médio dos contratos, o aumento foi principalmente pela variação cambial, uma vez que somos passivos em dólar. Agora, olhando para frente, comunico que contratamos 50 megawatts médios adicionais de energia, com preço de mercado referenciado em dólar e com inflação já pré-fixada, com prazo total de 9 anos, e esse contrato vai se iniciar o ano que vem, em 2025. Esse contrato tem como objetivo compensar a capacidade de geração própria de concessões vencidas ou a vencer, cuja renovação ainda está em negociação, ou seja, negociação em aberto. Seguindo para o próximo slide, agora sobre os custos. Aqui, quando vemos o número em reais, tivemos um aumento de 3% no custo médio de produção do alumínio líquido, em relação ao tri anterior. Os principais motivos foram a energia elétrica, com um aumento de 20% em função da menor afluência hídrica ter reduzido a nossa geração própria e nos levado, portanto, a utilizar mais energia do portfólio de contratos com maior custo médio, e pela pasta nórdica, com aumento no coque e no piche, em função principalmente da desvalorização cambial. Em contrapartida, tivemos uma queda no custo fixo, pelo volume na produção e uma leve redução na alumina. Aqui vale lembrar que a alumina equivale a 40% do custo do alumínio líquido e que somos 100% integrados na produção desse insumo. Portanto, não seremos impactados pelo aumento significativo no preço atual da alumina, que o Luciano também já comentou. Acho importante também falar que, mais recentemente, a oferta global da soda foi reduzida e, com isso, o preço subiu, além do efeito da variação cambial, que poderá ser refletido no próximo trimestre. Falando agora do custo de venda do produto, houve uma redução principalmente em função do menor volume de energia disponível para venda como excedente, como já comentei no slide anterior. No alumínio, o CPV ficou praticamente estável. Agora aqui no próximo slide, vemos o resultado consolidado, com uma forte recuperação na margem EBITDA ajustada para 19% nesse trimestre e um EBITDA ajustado de 409 milhões de reais, tendo sido reflexo do bom desempenho nos custos, que acabamos de ver, do aumento na receita líquida pelos melhores preços praticados, maiores prêmios e pela desvalorização cambial do real frente ao dólar. Que sempre lembro que 98% da receita consolidada da CBA é referente ao negócio de alumínio, que tem a precificação atrelada ao dólar. Por isso, a apreciação do dólar frente ao real é positiva para a CBA. Aqui vale destacar, nesse trimestre, tivemos lucro líquido de 87 milhões de reais. Falando agora sobre CAPEX, nesse trimestre, tivemos uma menor concentração de desembolsos, que é pontual. A redução foi principalmente na linha de expansão e modernização, mas o plano para o ano continua o mesmo. Para atualizá-lo sobre o REAL, que é aquele projeto, é o nome do projeto de reciclagem que permite separar e reciclar o alumínio e o polímero das embalagens multicamadas, ele está próximo da conclusão, em fase de ramp-up. Além disso, temos uma série aqui de projetos em andamento, conforme apresentamos no CBAD há algumas semanas, e seguiremos atualizando vocês assim que formos tendo os avanços. No próximo slide, agora sobre o fluxo de caixa, tivemos uma geração de caixa de 177 milhões de reais nesse TRI pelo forte EBITDA e um desinvestimento em capital de giro, que foi tanto pelo aumento no saldo líquido de fornecedores e risco sacado, quanto pelo aumento de estoque necessário para sustentar a nossa operação aquecida. No próximo slide, no perfil de endividamento, a dívida bruta da CBA reduziu 548 milhões de reais em relação ao saldo de junho desse ano, refletindo principalmente algumas liquidações antecipadas de dívidas, que eu vou comentar mais no próximo slide, além da variação cambial de 67 milhões, considerando a taxa de câmbio ao fim dos períodos. A dívida líquida também reduziu em relação ao tri passado, principalmente em função da geração de caixa no período. A melhora na dívida líquida, somada ao forte EBITDA, reduziu a alavancagem. A redução foi de 5,6 vezes dívida líquida por EBITDA ajustado, que era a nossa posição em junho 24, para 3,4 vezes agora no fechamento de setembro.
Nós continuamos sem covenants financeiros atrelados à performance da CBA. Em relação ao cronograma de amortização, nesse trimestre, realizamos liquidações antecipadas de dívidas com concentração de vencimentos em 2027. O valor total foi de R$ 469 milhões, que permitiu, em conjunto com a captação que realizamos no tri passado, o alongamento do prazo médio total da dívida com manutenção do custo. Então, o custo médio foi para 4,7 anos e chegamos num custo médio total nesse tri de 6% ao ano, em dólar. Além disso, em outubro, tivemos a devolução do BNDES de 144 milhões de reais. Ele já estava provisionado, né, essa devolução ao BNDES já estava provisionada para pagamento em 2024. Aqui, relembrando o tema, em função do cenário econômico desafiador que enfrentamos em 2023, optamos pela postergação do cronograma do projeto de modernização das salas-fornos, e ele havia sido financiado junto ao BNDES em 2022. Frente agora ao novo cronograma, foi necessário o cancelamento dessa linha de crédito contratada, que era destinada a esse projeto, e, portanto, ter realizado a devolução. Agora, para finalizar minha apresentação, eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, a forte recuperação do EBITDA a cada TRI, que continua refletindo na redução da alavancagem, que é menor desde o primeiro trimestre de 2023, e ainda seguimos buscando uma maior redução. A demanda por alumínio no mercado doméstico segue forte e consistente, superando as expectativas do setor, e com principais segmentos de atuação em alta, com destaque para o segmento de transportes, que demonstrou recuperação da sua produção a níveis pré-pandemia e registrou a melhor performance dos últimos anos. Temos como impulsionador do preço do alumínio tanto a demanda para os setores relacionados à transição energética, que continua consistente, quanto o cenário de alta no preço da alumina, com as rupturas de oferta na cadeia, que aumenta de forma significativa os custos de produção para as empresas que não têm integração, como a CBA, né, que é integrada, ou seja, reforçando essa nossa vantagem competitiva. O dólar segue com grande apreciação frente ao real, como temos visto, com reflexo positivo para a CBA, já que toda a nossa receita vinda da venda de alumínio é dolarizada. E como ponto de atenção aqui, a recuperação do mercado imobiliário e de construção civil na China continua incerta e apresentou desaceleração nesse tri. O governo chinês tem anunciado pacotes de estímulos focados nesses setores, então pode haver uma recuperação nos próximos meses, é um ponto a continuar sendo monitorado. A província de Yunnan está operando em plena capacidade e a afluência hídrica na região está melhor, dessa vez, do que a dos últimos anos, o que deve evitar a necessidade de fechamento e cortes de capacidade em 2024. Aqui eu lembro que não há grandes religamentos previstos, nem na China, nem no resto do mundo para o próximo ano. E apesar da demanda positiva para o setor imobiliário e de construção civil no Brasil, ao longo do ano, com expectativa de crescimento de 2,8% no ano cheio, né, de 2024, o setor ainda sofre com a pressão inflacionária, o que pode desacelerar esse mercado e afetar a nossa demanda de tarugos e estrudados. Com isso, agradeço a todos pela atenção e agora passo a palavra para a Amabile, pois daremos início ao Q&A. Obrigada, Camila. Bom, agora iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. E lembrando aos participantes aqui presentes que poderão levantar a mão pelo botão Raise Hand na plataforma para fazer as perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão Q&A. E temos aqui já algumas perguntas. A primeira vem do Yuri Pereira, do Santander. Por favor, Yuri, pode prosseguir. Bom, pessoal, bom dia, obrigado. Parabéns aí pela trajetória de desalavancagem, com alumínio até em níveis mais baixos do que o esperado, né? Nessa linha, como que vocês olham o CAPEX para frente? Eu sei que o CBAD acabou de passar, mas como vocês olham o próximo ano, o primeiro ano aí em algum tempo com uma geração de caixa possivelmente boa, né? E na parte de custo de produção de alumínio, se tem mais redução para vir, se tem mais aumento de taxa de utilização por vir ou está nas máximas. Obrigado aí, pessoal.
Olá, Yuri, obrigada pela pergunta. Aqui, primeiro respondendo sobre o CAPEX, o plano é realmente seguir os projetos anunciados dentro do portfólio que nós temos pelo CBADEI, né? O que a gente tem considerado é mais ou menos 800 milhões de reais por ano, cabendo o nosso sustaining e adicionar uma parte de modernização e expansão na sequência daqueles projetos anunciados. Vários deles são investimentos menores individualmente, então nós temos flexibilidade para ajustar, seja antecipar num cenário potencial melhor de exógenos, seja para remanejar, se for o caso, como a gente teve o exemplo do ano passado. Aqui, a sua segunda pergunta sobre custos, né? Nesse trimestre, a gente viu a redução do CPV, que refletiu a redução dos insumos, e sempre tem a sazonalidade hídrica pesando bastante no custo de energia. Daqui para frente, acho que vale destacar a questão falando de cash cost, né? Até o cash cost desse TRI foi influenciado pela desvalorização cambial, que beneficia a receita, tem um impacto natural no aumento dos nossos custos em dólar, que são principalmente a pasta nórdica inteira dolarizada, e a alumina, por exemplo, tem o preço da soda, como a gente comentou, como eu comentei, tem uma redução na oferta no mercado, teve uma redução de oferta no mercado mais recentemente, que já fez o preço subir e pode ser um fator para aumentar o cash cost também. Por outro lado, energia, o cenário mais crítico de menor afluência hídrica e, portanto, menor custo, né, menor participação da energia de autoprodução no nosso custo já foi no terceiro TRI. Então, daqui para frente, vendo cash cost, a gente tem uma recuperação natural, falando de geração. E daí, acho que o último ponto que eu destacaria aqui, olhando o custo daqui para frente, é o custo médio do nosso excedente, que às vezes ele está no segmento de energia, no demonstrativo financeiro, e às vezes está no custo, dependendo de quanto a gente consome na produção do alumínio e de quanto efetivamente é a geração hídrica. Então, considerando essa dinâmica, a gente tem no lado do excedente aquele swap que nós fizemos no preço de energia, que teve o preço reduzindo em 2023 e 2024, mas ele aumenta a partir de 2025 até o vencimento. E adicional, nós contratamos, como eu citei, 50 megawatts médios de um novo contrato a mercado. Contratamos com o objetivo de nos dar segurança de fornecimento de energia renovável com previsibilidade, no caso, a depender de como segue a negociação das nossas renovações de concessão. Mas se continuarmos rodando com todas as usinas por mais um tempo, como ficamos esse ano, como estamos esse ano, sem dúvida isso aumenta um pouquinho o excedente e esse é um fator para ser considerado no custo. Acho que falei aqui os principais drivers do nosso custo olhando para frente. Entendido, valeu. Se eu puder complementar só rapidinho o seu ponto, Camila, na questão do CAPEX, lembrar que a gente também tem um foco no curto prazo de desalavancar a empresa, né? Então, mesmo com uma geração de caixa adicional, a gente tem essa busca por uma redução da alavancagem, a gente já vem num ritmo muito bom, e a gente deveria continuar isso daqui para frente. E aí, Yuri, pensando em priorização, a gente pode no futuro eventualmente acelerar projetos? Claro, o que a Camila colocou de valor é o que a gente normalmente busca todo ano, podemos sim acelerar, não é algo que a gente está fazendo agora no curto prazo, diria que a prioridade de aceleração vai ser aquela mesma que a gente colocou no CBAD. Então, aquele cronograma de investimentos que você tem lá é o que a gente acredita que é o melhor. Então, se a gente quiser acelerar, é aquele cronograma acelerado. Tá? Entendido, obrigado. Acho que a gente só não respondeu da capacidade. Nós estamos na capacidade máxima praticamente, rodando muito bem com o mercado aquecido, como comentamos. Então, estamos na máxima na capacidade atual existente. Fechado. Valeu, pessoal. Obrigada, Yuri, pelas perguntas. A próxima vem do Ricardo Monegaglia, do Safra. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade e parabéns pela desalavancagem, que eu entendo que vai continuar nos próximos trimestres, né? Tenho 3 perguntas rápidas aqui, né? Uma primeira sobre... Eu queria entender um pouco melhor a visão de vocês sobre a cadeia de alumínio e bauxita, né? Eu lembro que o analista da CRU, ele comentou um pouco de mercados mais voláteis, tanto para cima quanto para baixo, então eu queria entender de vocês como vocês estão pensando, talvez, numa normalização dessas cadeias, se vocês acham que os problemas atuais são um pouco mais estruturais, né? Estruturais, longo prazo acho que é difícil falar, né? Mas talvez nos próximos 12 meses
cabeça de vocês de uma manutenção dessa instabilidade na cadeia? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda aqui sobre energia, né? Acho que foi uma surpresa positiva o EBITDA de energia nesse trimestre. Então, eu queria entender como que a gente pode pensar a evolução, de repente, para o quarto TRI e para o primeiro TRI, né? E aí, levando em conta que talvez vocês tenham um excedente maior no próximo TRI, talvez no primeiro também. E aí, um pouco do fluxo de dividendos da Enercan, né? Entender como que vai funcionar essa evolução, se vai ter pagamento no quarto TRI e no primeiro TRI, seria ótimo. E aí uma terceira bem rápida aqui, né, se vocês pudessem explorar um pouco mais a evolução das outras linhas do fluxo de caixa, né, acho que a pergunta do Yuri focou em CAPEX, né, mas eu queria focar um pouco mais também na parte do imposto caixa, que chamou bastante a nossa atenção aqui e ajudou no fluxo de caixa livre desse TRI, né, por ser bem baixo. Então, eu queria entender um pouco mais se esse nível bem baixo de imposto caixa vai seguir para o próximo TRI, pelo menos. E aí, na linha de capital de giro, que também ajudou, se vocês já tiverem uma ideia, né, de como que vai ser a evolução no quarto TRI, ajudar bastante a gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Camila, eu vou fazer a primeira, depois eu deixo as outras duas com você, tá? Falando de alumínio e bauxita, é muito difícil de prever em que timing que isso se resolveria, Ricardo, mas deveria ser temporário. O único ponto aqui é que, primeiro, a gente teve uma ruptura lá na Austrália por uma questão de fornecimento de gás, né? E isso deveria ser resolvido até o final do ano, ainda se estendeu um pouco mais, mas logo na sequência veio uma ruptura na Índia, depois mais um caso nas minas de bauxita lá na China, e mais recentemente, nessas últimas semanas, aquela proibição de embarque na Guiné, tá? Que ainda também não tem informações tão explícitas do que de fato está acontecendo lá. Então, o que aconteceu, na verdade, foram vários pequenos impactos em etapas da cadeia, e acho que eles, se você pensar isoladamente, não poderiam mexer tanto assim no mercado, mas quando você coloca todo mundo junto, é o que teve esse impacto mais recente. Acho que sim, de fato, parecem ser impactos temporários, eu não consideraria como algo estrutural ou permanente, tá? Então acho que de fato temporário, porém eu só seria um pouco mais conservador na resolução, porque você vê que muitos deles ainda estão tomando um tempo maior do que se esperava para se resolver. E acho que isso reflete um pouco do momento que a gente está num momento muito sensível de mercado, né? Então, produção de alumínio chegando mais próximo lá no cap de capacidade da China, não tem grandes ofertas previstas ou no radar para entrar no mercado ocidental, fora da China. Então, se a gente tiver qualquer movimento de demanda mais forte daqui para frente, de fato o mercado está muito mais volátil, muito mais sensível. Então, naturalmente, isso impacta preço, que é o que está acontecendo um pouco na alumina, né? Então, por essa sensibilidade, ou pelo mercado ainda está bastante sensível, esses pequenos movimentos acabaram impactando bastante o preço, tá? Acho que em 2018 nós tivemos uma ruptura similar no mercado de alumínio, acho que até foi maior em termos de volume do que se espera para esse momento, mas se você olhar o comportamento do preço do alumínio ou da alumina lá atrás, em 2018, você vai ver um pouco do que poderia ser mais ou menos o que aconteceria nesse ano, tá? Agora, eu diria que permanecer nesses patamares, eu acho que a alumina está em preço recorde, se você for pensar historicamente falando, né? Então, acho difícil da gente imaginar que vai continuar assim por muito tempo. Por outro lado, também voltar para aqueles $300 como ela ficou um tempo atrás, acho um pouco provável, especialmente por tudo que tem acontecido. E lembrar que o mundo está muito dependente, por exemplo, de um suprimento de bauxita da Guiné, que é um risco natural para essa indústria, tá? Então, o fato de boa parte da indústria depender dessa bauxita cria naturalmente um fator de risco adicional para a indústria. Vou continuar aqui. Obrigada, Ricardo. Bom, primeiro respondendo sobre a energia excedente, é difícil de prever por quanto tempo a gente vai ter, porque justamente é uma reposição dessas concessões que poderão vencer, mas ainda estão em negociação, cada uma em estágios diferentes, e a gente não tem o controle do timing que isso, né, de quando isso será concluído. São mais ou menos 100 megawatts médios de 4 usinas, Sobragi, Poranga, Itupararanga e Alecrim. A gente tem os volumes e prazos específicos de cada uma lá no nosso site. Enfim, foi um conservadorismo, vamos dizer assim, contratar esse volume adicional nesse momento. O preço realmente foi competitivo. Acho que vale esclarecer que quando a gente fala mercado, é um preço de longo prazo de mercado, né? Não é um preço contratado nessa volatilidade altíssima que a gente está tendo no curto prazo. No mês passado, a energia estava mais de R$ 400 por megawatt-hora, agora já baixou bem pelas últimas semanas,
mas não é assim, a gente é um contrato de 9 anos, então é um preço do mercado atual para um contrato nesse prazo, que é interessante e que, dependendo dos períodos que a gente tem volatilidade no preço de curto prazo da energia, como é um excedente, se as concessões continuarem, a gente vai comercializar esse excedente. E com preço alto, e a gente tem uma comercializadora que, né, busca aproveitar constantemente essas oportunidades de mercado, a gente pode ter uma receita maior na comercialização desse excedente. E por último, sobre o fluxo de caixa, primeiro nós temos, na CBA, nós temos um prejuízo fiscal, mas a gente tem lucro tributável nas investidas. Então, é natural que, melhorando o resultado, a gente tenha lucro imposto a pagar, né? A gente, obviamente, sempre tem um planejamento tributário que busca otimizar isso, mas mesmo na CBA, a gente, considerando a margem que a gente pode ter no quarto trimestre ou nos próximos trimestres, a gente vê nosso prejuízo fiscal acabando, enfim, precisando talvez pagar um imposto de renda, dependendo do nosso resultado. E você me perguntou de outros efeitos no caixa, eu diria que o capital de giro é algo que a gente pretende continuar desinvestindo um pouco mais. Não é tanto quanto a gente falava no início do ano, porque como a operação aqueceu, a gente prefere rodar num nível de estoque um pouco maior por segurança. Mas tem sim um trabalho que a gente faz constantemente e podemos ter uma expectativa de alguma redução adicional, mas não tão relevante quanto a gente imaginava no início do ano, agora para o quarto trimestre. Acho que esses são os principais efeitos aí de caixa, fora o CAPEX. Super claro. Obrigado, Luciano, Camila e Amber. Tem um último, desculpa, eu vou completar, Ricardo, com vocês, sobre a Claro. dívida. O nosso saldo de caixa está alto. Então, mesmo tendo feito esse liability management que captamos no segundo TRI e pré-pagamos, melhorando o portfólio, né, o perfil médio do endividamento agora no terceiro TRI, tem mais o que ser feito nessa frente. Acho que eu também já venho comentando, a gente está com um caixa na ordem de 1.500 mais ou menos, e a gente está esperando algumas datas de amortização para não ter penalidades ou reduzir as penalidades de um pré-pagamento, logicamente sempre feito com NPV positivo e que faça sentido para o perfil, né, no prazo médio e com melhor custo de mercado, para ir melhorando a nossa despesa financeira líquida também. Então, isso é algo que, enfim, essa utilização do caixa para pré-pagamentos adicionais é algo que está no nosso radar para ser feito agora, talvez ainda no quarto trimestre ou primeiro trimestre do ano que vem. Legal, obrigado pelo esclarecimento, Camila. Imagino. Obrigada, Ricardo, pela pergunta. A próxima pergunta vem do Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, Edgar, pode prosseguir. Estava no mundo aqui, pessoal. Bom dia, Luciano, Camila, Amabile, obrigado pelas perguntas. Não posso deixar de parabenizar aí pelo resultado também, reforçando aí o que vinha sido guiado desde o começo do ano, dessa estabilidade operacional, melhor operacional e aí, consequentemente, essa desalavancagem e geração de caixa. Eu tenho algumas perguntas, talvez um pouco follow-ups de perguntas anteriores. A primeira em relação a custo, tá, Camila, de repente. Eu acho que fica claro que a gente viu esse pick-up de custo de produção de alumínio líquido puxado aí por essa questão de energia, tem aquele descasamento que a gente já falou, isso acaba tendo um impacto positivo no EBITDA de energia nesse trimestre, provavelmente você vai passar esse custo de produção de alumínio líquido um pouco mais alto, começando no quarto TRI, talvez no primeiro TRI do ano que vem. Mas só para ver se eu peguei direito, se a gente pensar nessa linha de custo de produção de alumínio líquido, tá? Para o quarto TRI e pensando para 2025, se a gente excluir aí a questão de energia, que acaba tendo um impacto net neutro, vamos dizer assim, no resultado de vocês, você entende então que existe espaço para um aumento de algumas outras linhas de custo que vinham com uma performance bem boa, né? Tipo, pasta nórdica caiu aí versus aqueles picos observados em 2023,
36%. Se a gente olhar outros custos variáveis, também com uma queda expressiva. Então, queria só pegar esse entendimento, se essas linhas deveriam começar a aumentar já no quarto TRI, e se você tem alguma ideia de magnitude desse impacto aqui dessas linhas, sem pensar na questão de energia. E aí, minha segunda pergunta também, um follow-up talvez da pergunta do Ricardo, mas tentando colocar de outra forma, se a gente for pensar naqueles contratos excedentes antigos, a custos mais altos do que o mercado, lógico, tem toda essa volatilidade de preço de mercado de energia, mas se a gente pensar na CBA como um só, né, não dividindo aí as divisões de energia e de alumínio, às vezes isso vai passar no custo, às vezes isso vai passar no EBITDA de energia, você consegue ajudar a gente a pensar num cenário, e aí esse cenário normalizado é difícil de falar, dado a volatilidade de preço de energia hoje, mas qual que é o impacto negativo que vocês esperam no EBITDA consolidado da CBA em 2025 vindo desses contratos, né? A gente viu em 23, 200 milhões de EBITDA negativo em energia, muito por conta desses contratos. Se eu conseguir ajudar a gente a ter uma sensibilidade do impacto no EBITDA consolidado aí vindo de energia, Camila, acho que ajuda a gente a pensar como pode ser essa dinâmica, dado aí a mudança do perfil de contratos e a mudança também no custo desses contratos a partir de 2025. E uma última pergunta, se puder, aqui estou acho que me alongando até demais, mas ainda em custo, a gente às vezes discute a relação do mix de alumínio líquido e de reciclado para a produção de primário e transformado. Eu queria que vocês ajudassem a gente a entender aí qual que é o impacto de adição de metal reciclado nesse mix de produção de alumínio líquido. Meu ponto é, considerando esses níveis atuais de custo de produção de alumínio líquido hoje, que rodam aí nos $2.000 por tonelada, como isso se compara com você adicionar um alumínio reciclado no mix, né? Como que a gente pode pensar no custo desse alumínio reciclado, qual que é o desconto versus talvez uma LME, e se vocês hoje já estão rodando num mix ótimo, né? Se eu não me engano, vocês falavam de 80% de alumínio líquido, 20% de reciclado, acho que isso seria um ponto interessante. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Imagina, Edgar, obrigada. Vamos lá, primeiro sobre custo. Os direcionadores, vendo o quarto TRI e ano que vem, são de fato o que eu tinha falado, então recapitulando, né, a gente tem o fator cambial na pasta, né, inteira, algumas importado, alguma compra local, mas tudo referenciado em dólar. E na alumina, tem mais ou menos 20% dela. A alumina é 40% do cash cost, 20% é a soda, que tem esse preço com aumento no curto prazo, já acontecendo. Então, sim, assim como o câmbio já afetou o nosso cash cost do terceiro TRI, a depender de como segue, poderão ser impactos já no quarto trimestre ou começo do ano que vem. Então, em preço dos insumos, o único ponto ou o único aumento de volta é da soda, que nos parece ser por fatores pontuais, mas, enfim, é uma dinâmica de mercado que não controlamos. E o restante, de novo, é câmbio. No lado de energia, o que a gente tem quando a gente vê total, então, desconsiderando a dinâmica do que é entrar no custo e do que é excedente, ou seja, impacto total no EBITDA, nós temos, de fato, um aumento no preço relacionado ao swap que fizemos, do principal contrato do excedente hoje, de 2025 a 2028. Então, tem um aumento de preço aí, ele pode ser compensado por essa comercialização de energia positiva que a gente poderá fazer desses 50 megawatts adicionais comprados, se o preço da energia continuar tão alto quanto está hoje, por exemplo. Então, essa receita dessa comercialização de excedente pode abater um pouco o aumento do mix, né, do swap desse contrato. O aumento de preço no nosso contrato de swap. Mas aí prevê o quanto é cada coisa, porque o próprio swap, ele também é passivo em dólar. Então, esse foi um dos motivos, quando mesmo a gente vê no terceiro TRI, o preço médio de energia dos contratos ter subido. O preço em dólar está estável, mas foi a desvalorização cambial que influenciou.
Então, para resumir, a gente tem 3 fatores. A gente tem o câmbio nesse contrato atual com o preço atual, a gente tem efetivamente o contrato excedente, a gente tem efetivamente o preço do contrato excedente subindo de volta a partir do ano que vem, e a gente tem talvez um impacto amenizado pelo excedente novo, que saiu com preço em dólar prefixado a mercado de longo prazo, que faz com que possa gerar uma margem no curto prazo, se a gente não consumi-lo, ou seja, assumindo que a gente continua com uma produção com nível de produção, um nível de consumo próximo no alumínio, né? Consumo de energia no alumínio próximo ao que a gente teve agora no terceiro tri. E para te responder sobre, acho que a terceira pergunta aqui foi sobre o mix de alumínio líquido e a relação com alumínio reciclado. É muito difícil a gente ser claro, ou ser, né, muito específico nesse ponto, porque a gente tem muita flexibilidade nesse uso, né? Como a gente recicla os produtos nos nossos mesmos fornos e depende muito do mix de sucata, da qualidade que a gente tem, de quanto de sucata é adicionado em cada produto. Esse 80-20 que você citou, por exemplo, a gente tem por produto conteúdos de sucatas diferentes. Então, depende muito a relação de processamento e produtividade de reciclagem para o mix que a gente objetiva ter. E conforme for tendo mais relevância esse fator, até com os novos investimentos que a gente anunciou no negócio, a gente vai dando mais clareza para vocês sobre isso. Perfeito, obrigado. Obrigada. Obrigada, Ed, pela pergunta. A próxima vem do Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Bom dia, Amable, Luciano, Camila, tudo bem? Bom revê-los. Boa parte das minhas perguntas já foram, mas talvez queria pegar um pouco da visão mais estratégica aqui, Luciano, se você puder. Né, vocês têm comentado e a gente tem percebido, né, que a demanda no mercado local tem sido muito forte mesmo, né, acho que acima do que as expectativas iniciais, né, o segmento aí de construção, automotivo aí bem forte, mas talvez você pudesse dar um pouco aqui mais de cor e sensibilidade, né, do que você está vendo na ponta, né, do quão sustentável é essa dinâmica de demanda, né, a gente está vendo agora aí um juros um pouco mais alto, mas como que você está vendo essa dinâmica? E comentar um pouco aqui também de prêmio, né, no mercado local e sobretudo, né, acho que a Camila tocou num ponto, né, que vocês estão rodando ali no topo da capacidade instalada, né? Talvez entender um pouco como que vocês estão pensando, né, a CBA aqui para frente, né, assim, se esse mercado melhora um pouco mais, se vocês têm capacidade de atender, como é que fica o mercado local, falar um pouco dessa dinâmica aqui de demanda e oferta aqui do mercado local pode ser interessante também. Obrigado. Legal, Rafael, obrigado pela pergunta. Bom, o mercado local, um primeiro ponto, né? Lembrar que a gente está chegando no final do ano e dezembro e janeiro normalmente são meses mais fracos, tá? É natural, porque tem alguns dos nossos clientes e uma boa parte do mercado coloca férias coletivas, mas independente disso, são 2 meses naturalmente mais fracos, tá? Mas mesmo com esses 2 meses com esse comportamento, a gente ainda tem uma visibilidade muito boa da carteira daqui para frente, tá? Então, eu diria que a gente não enxerga neste momento sinais de um arrefecimento muito grande dessa demanda que vem bem consistente nesse ano, tá? Então, a gente imagina que pelo menos no início do primeiro tri do ano que vem ainda deve passar boa parte desse cenário. Por outro lado, você bem lembrou, esse aumento da taxa de juros e um eventual aumento de taxa de juros mais para frente, isso sim claramente pode impactar para nós, tá? Então, acho que depende muito de como que essas variáveis vão se organizar daqui para frente e lembrar que o Brasil está um pouco diferente do resto do mundo, né? Então, você vê, o resto do mundo está com uma demanda que não é ruim, mas também não é muito boa. Então, é uma demanda, eu diria que meio que de lado, né? Tudo bem, o resto do mundo está naquele movimento de redução de taxa de juros, então, se esse movimento continuar por um bom tempo, eventualmente a gente vai começar a sentir um pouco mais de recuperação de demanda lá na frente. E, claro, voltar para aquele cenário que eu falei, se você tem uma recuperação de demanda lá na frente um pouco mais consistente, com uma oferta, de certa maneira, controlada para esse mercado nesse momento, né, com o cap de capacidade da China e outras capacidades não existentes no restante do mundo, você tem cenário para melhora de preços lá para frente. Mas, de novo, tudo isso tem que acontecer, tá? Então, como é que a gente visualiza, né? Acho que de curtíssimo prazo, acho que a gente já segue bem aqui no Brasil, a gente segue vendendo e com bons volumes e boas margens.
E lá para frente, eventualmente, se a gente tiver alguma piora no Brasil com eventual aumento de taxa de juros, pode ser que a gente tenha um benefício aí de um cenário de mercado externo melhor do que aqui no Brasil, tá? Então, acho que tudo isso são projeções, mas na prática é um pouco do como que a gente nesse momento está olhando ou visualizando esses pontos, né? Falando um pouquinho de capacidade, eu acho que pensando, primeiro, de fato a gente está no limite de capacidade, ou próximo dele, na questão de alumínio líquido, mas a gente pode adicionar mais sucata, tá? Então, acho que a gente pode crescer volume de produção através de mais material reciclado. É claro que a gente não pode fazer isso para todos os produtos, tá? Então, tem uma gama de produtos que a gente pode fazer mais, outros que a gente não pode fazer. Exemplo, taruga a gente consegue fazer, para chapas a gente consegue fazer, mas não consegue fazer para folhas ou para o próprio lingote, que é a commodity, né? Mas então, acho que dá para a gente tentar explorar um pouquinho mais essa avenida se a gente precisar de mais volumes. Agora, por outro lado, também a gente está na capacidade de algumas das linhas de produtos de valor agregado. Aí, de fato, eu não tenho muito como fazer, a não ser trabalhar em eventuais desengagalamentos no futuro, tá? Acho que daqui para frente, se a gente continuar com essa toada, com o mercado crescendo dessa forma, o que a gente vai fazer, basicamente, é trabalhar melhor a carteira e a rentabilidade. Vai ter que ser nesse sentido, mas, como eu falei, ainda tem espaço para a gente crescer mais via material reciclado, tá? Então, acho que aqui pode ser um viés, por isso até que a gente tem também incentivado bastante esses investimentos adicionais que a gente pode fazer no mercado de reciclagem. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Luciano, Camila, Amabile. Obrigada pela pergunta. A próxima vem do Guilherme Nips, da XP Investimentos. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Luciano, Camila, Amabile, obrigado pela oportunidade e parabéns também pelos resultados. E aqui minha pergunta, eu tenho basicamente 3 perguntas aqui no segmento de energia especificamente. Eu entendo que aqui tem 2 discussões principais, né? Existe a redução dos contratos, que a gente viu que vocês têm reduzido sequencialmente ao longo dos últimos trimestres, e a troca por contratos que eu entendo que são mais baratos do que os anteriores, além de uma discussão a própria discussão da renovação das concessões das usinas. Então aqui as minhas perguntas, né, a primeira dela vai mais no sentido de se ainda existe algum espaço para redução desses contratos e eventualmente troca por contratos a mercado com condições melhores, como forma de reduzir esse custo médio de contrato. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda aqui, se vocês pudessem comentar como é que está a discussão das renovações das concessões dessas usinas, até se puderem dar um pouco mais de cor, o que tem dificultado essa renovação e quando a gente poderia ter alguma resposta, algum retorno com relação a isso. E minha terceira pergunta nesse ponto é se existe um balanço ótimo de volume de excedente, já que a gente via volumes bem acima do que a gente viu ao longo do último trimestre, quando a gente compara com o que foi 2023 enfim, considerando que esse número caiu bastante já também. Então, essas são minhas 3 perguntas aí na parte de energia. Obrigado. Legal, obrigada, Guilherme, pelas perguntas. A primeira sobre o volume excedente, de fato a gente já saiu, agora completando nesse terceiro trio os 18 megawatts médios que faltavam, de todos os contratos que tinham opção de saída sem penalidade, que era uma questão de avisar com antecedência, e eles também já estavam mais a mercado, mas a gente entendeu que antes de tomar a decisão do timing que nós faríamos a reabertura da Sala Forno 1 ou do cronograma de CAPEX da CBA, que faria sentido sair deles. A contratação nova também fez muito sentido, porque de toda forma os que a gente saiu eram em reais, e o que a gente contratou é em dólar pré-fixado. Então, sim, é um preço bastante competitivo, que é natural ser melhor do que um contrato passado muito antigo, porque o contrato muito antigo vai crescendo com inflação, esse contrato antes do swap para dólar tinha IGPM, e hoje, adicionalmente, o momento de mercado para contratação de energia de longo prazo está muito bom. Então, enfim, podemos ver o nosso excedente agora sendo mantido. A gente nesse TRI estava com 86 megawatts, né? A nossa posição final de setembro foi de 86 megawatts médios de volume de excedente. Esse contrato, ele tem uma SASO, o que ficou tem uma SASO, então ele vai aumentar para mais ou menos 100 megawatts médios a partir do ano que vem. E a gente adiciona os 50, que é um novo contrato. Então, se tudo continuar, ou seja, se continuarmos operando os nossos ativos por mais algum tempo, e vamos supor que seja o ano cheio de 2025, o volume de excedente de 2025 ficaria em torno de 150 megawatts médios.
Sobre a Falar das renovação das concessões, concessões. talvez eu possa falar, Camila, acho que aqui, Guilherme, não tem nada diferente do que normalmente se faz, tá? São processos bastante padronizados e depende muito dos órgãos reguladores, tá? Então, são eles aqui, no final das contas, têm essa posição. Talvez aqui, o único ponto específico para nós aqui, nesses casos, é que, lembra, a gente tem 21 hidrelétricas, então as nossas usinas são todas, normalmente, ou PCHs ou ativos menores, né? Ou ativos que não são ativos tão relevantes, são ativos em alguns casos até mais antigos, então não é vamos dizer, não é um processo simples, porque não é você pegar esses ativos isoladamente, você, por exemplo, relicitá-los, se for o caso de uma perda de concessão. Então, acho que talvez essa seja a única característica específica dos nossos ativos aqui, mas no resto a gente segue o padrão normal de uma renovação ou de vamos dizer, de uma discussão de não renovação de concessão. E falando do segmento, dos números no segmento de energia, o custo nesse trimestre reduziu porque ficou menos excedente no segmento de energia, né? Parte foi de fato consumido, porque nós estamos com uma operação, até quando comparatriz desse ano com o ano anterior, esse é sempre um ponto de atenção. Nosso volume de produção de consumo pela produção de alumínio está muito maior. Portanto, além de um ano hídrico pior, a gente tem um consumo maior e isso faz com que a gente tenha ficado com menor excedente. Isso significa que, do ponto de vista de custo para esse excedente, foi uma redução e também contribuiu no CPV total quando a gente viu. E no lado da receita, ela foi um pouco melhor, porque o que ficou de excedente, ele foi comercializado por um preço melhor. Então, lembrando que como a gente tem o excedente, que a gente comercializa mais no médio e longo prazo, mas sempre deixa um pouco para o curto prazo para garantir que a gente sempre se mantém long. E não fica com risco de exposição de compra no curto prazo. Isso gera sempre um excedente para negociar no curto, e um preço maior nos beneficia nessa comercialização do excedente também. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Guilherme, pelas perguntas. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa sessão de perguntas e respostas, e vale lembrar que qualquer pergunta adicional pode ser enviada para o time de RI, que a gente está sempre à disposição para responder. E agora eu passo a palavra para o Luciano Alves para fazer o encerramento aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, Amabile. Obrigado, pessoal, pela participação. Então, a gente encerra aqui mais uma videoconferência de resultados. Espero vocês na próxima ou nos eventos aí de RI. Obrigado.